Nessa aula, você vai aprender eletrostática. Eu sou o professor Carlos Mainardes e nessa aula eu vou comentar 5 exercícios de eletrostática fundamentais para você que quer passar no vestibular, quer fazer um ótimo Enem, quer passar no concurso público. Física se aprende fazendo exercício e não apenas fazendo resuminho. Então a minha sugestão, dê pause em cada uma dessas questões, resolva-as e depois veja como eu resolvi para que, se você teve dificuldade, você possa aprender. Então não se esqueça, física se aprende resolvendo problemas e é isso que a gente propõe nesse vídeo. Então vamos a essas questões de eletrostática. Uma carga Q1, 10⁻⁶ coulombs, está fixa no ponto x igual a 0. No instante t igual a 0 segundos, em x igual a 1 metro, se encontra uma carga Q2 igual a 2Q1 em repouso, porém livre para se mover. Considere que o eixo x é a linha que une as duas cargas. Dado a constante 9/10⁹ Newton metro quadrado, coulomb ao quadrado, indique a força em newtons na direção x que a carga Q2 faz sobre a carga Q1. Então, aqui nessa questão, observe que nós temos a situação descrita. Na posição 0, a carga Q1, na posição 1 metro, a carga Q2, e a força que a carga Q2 exerce na carga Q1 é a força F. Observe que essa força é para a esquerda. E de acordo com a orientação que nós temos, em que x cresce para a direita, essa força, como é uma grandeza vetorial, tem sinal negativo em função do seu sentido. Sabemos que a força elétrica é a constante, o módulo aqui do produto das cargas sobre a distância elevado ao quadrado. Desse modo, então, nós temos 9/10⁻, 10⁻⁶ da carga 1, a carga 2 é o dobro, 2 vezes 10⁻⁶, sobre 1 metro, que é a distância entre as duas cargas, elevado ao quadrado. Observe que aqui, então, nós temos 9/10⁻, e 10⁻⁶ com 10⁻⁶, o produto dá 10⁻12, portanto, 2 vezes 10⁻12. E com isso, nós temos 18 e 10⁻⁻ com 10⁻12, 10⁻3 newtons. Observe que a resposta correta, então, é a letra, por causa do sentido negativo de x, é a letra D. A carga elétrica de uma partícula com 2 gramas de massa, para que ela permaneça em repouso quando colocada em um campo elétrico vertical, com sentido para baixo, e intensidade igual a 500 newtons por coulomb, é. Então, observe nessa questão que nós temos aqui, de acordo com o texto, um campo elétrico vertical para baixo, e nós temos, então, uma carga elétrica nessa posição. Bom, sobre essa carga elétrica existe a ação da força gravitacional, então nós temos aqui o peso, e nós temos agindo, no caso sobre essa carga, uma força elétrica para cima, pois a carga é negativa, e no caso de uma carga negativa, a força sempre é contrária ao campo. Mas observe que aqui existe a menção de que essa carga permanece em repouso. Desse modo, nós temos uma situação de equilíbrio em que a força resultante é nula, portanto, podemos dizer que a força elétrica é igual à força peso. A força elétrica é o produto do campo vezes a carga e o peso da massa vezes a aceleração da gravidade. Então, fica aí Q igual a M vezes G. Nós temos aqui os valores do campo, 500 newtons por coulomb. Queremos saber qual o valor da carga. Nós temos a massa, que está em gramas. Estamos representando em quilogramas, 2 vezes 10⁻3, e a aceleração da gravidade, que é 10. Observe, então, que nós temos, isolando a carga Q, 2 vezes 10⁻2, pois multiplicamos 10⁻3 por 10, dividido por 500. E, desse modo, observe que o resultado dessa conta é Q igual a 0,004 coulombs, que, representado em notação científica, seria 40 10⁻⁶ coulombs, e nesse caso aqui, 40 microcoulombs, e a nossa resposta, então, sendo uma carga negativa, é a letra D. Capacitores são dispositivos que podem armazenar energia quando há um campo elétrico em seu interior, o qual é produzido por cargas elétricas depositadas em suas placas. O circuito abaixo é formado por um capacitor C, de capacitância 2 microfarad, e por fontes de FEM,
consideradas ideais com E1, 10 volts, E2, 15 volts. Assinale a alternativa correta para a energia elétrica armazenada no capacitor C. Então, observe aqui, no circuito apresentado, observando a disposição das fontes, nós temos que a corrente elétrica passa aqui da esquerda para a direita na fonte 1 e também na fonte 2. Pelo fato da corrente elétrica, então, ter mesmo sentido em ambas as fontes, pois passa da barrinha menor para a maior sempre, então o sentido da corrente elétrica, a gente vê concordância na corrente, nós temos que a fé em total é a soma de 1 com E2, e nesse caso 10 mais 15, 25 volts. Agora, como nós queremos saber a energia acumulada pelo capacitor, então o que nós temos? Primeiro, a energia pode ser dada pela DDP vezes a carga sobre 2. Mas também nós sabemos que a carga acumulada nas placas do capacitor é a capacitância vezes a DDP. Se nós fazemos a combinação dessas duas equações, nós chegamos então na expressão em que a energia acumulada é a capacitância vezes a DDP ao quadrado, ou a força eletromotriz, como você achar melhor, dividido por 2. Desse modo, substituindo os valores que nós conhecemos, temos 2 10 a menos 6, pois a capacitância é 2 microfarad, vezes, está aqui, a fé em total, 25 ao quadrado sobre 2. Podemos simplificar 2, 25 ao quadrado é 625. Portanto, 625, 10 a menos 6 joules. E observamos aqui a resposta na letra A para essa questão. Um balão de borracha de forma esférica, de raio R, é eletrizado de tal forma que a carga elétrica seja Q maior do que zero, distribuída uniformemente em sua superfície. O balão é inflado até que o raio passe a ser 2R. Qual é a variação na intensidade do campo elétrico em pontos do interior do balão? Então, veja nessa questão, como colocado, nós temos aqui o balão de raio R e as cargas elétricas ficam depositadas uniformemente sobre a sua superfície. Nesse caso aqui, como nós temos essas cargas depositadas na superfície, nós sabemos que o campo elétrico, então, ele se afasta da superfície do balão. E nós temos, então, um campo elétrico que é nulo. Com o campo elétrico sendo nulo, mesmo que o balão seja inflado, não vai mudar essa condição das linhas de campo apontando para fora. Portanto, o campo elétrico, independente de inflar ou não, ele acaba sendo nulo no interior do balão. E a resposta correta aqui, então, seria 0, na letra D. 3 esferas metálicas idênticas, A, B e C, se encontram isoladas e bem afastadas umas das outras. A esfera A possui carga Q e as outras estão neutras. Faça a esfera A tocar primeiro a esfera B e depois a esfera C. Em seguida, faça B tocar a esfera C. No final desse procedimento, as cargas das esferas A, B e C serão respectivamente. Então, observe, de acordo com o enunciado, nós temos o primeiro contato de A com B. Observe que temos a informação que a esfera A tem carga Q e B tem 0. E sabemos que, se as esferas são idênticas, a carga depois do contato será uma média aritmética. Portanto, a carga final é Q mais 0 dividido por 2. Teremos Q sobre 2 para cada uma das esferas. No segundo contato, então, que é de A com C, já sabemos que a esfera A tem carga Q sobre 2, por causa do contato anterior, e a esfera C tem carga 0. E, novamente, no contato de esferas idênticas, temos a média aritmética, onde Q sobre 2 mais carga 0 dividido por 2 é igual a Q sobre 4 de carga final para as esferas A e C. Observe agora que depois de 2 contatos, nós temos a esfera A com carga Q sobre 4, a esfera B com carga Q sobre 2 e a esfera C com carga Q sobre 4. E na sequência, nós vamos fazer o contato que seria o terceiro contato da esfera B com a C. Desse modo, nós temos a esfera B Q sobre 2 e a esfera C Q sobre 4. E nós sabemos que aqui, se as esferas são idênticas, é uma média aritmética. Então, nós temos Q sobre 2 mais Q sobre 4 dividido por 2. Observe que o mínimo entre 2 e 4 é 4. E, portanto, nós temos 4 por 2 é 2, por isso 2Q, e 4 por 4 é 1, por isso Q.
2Q mais Q é 3Q, e eu posso multiplicar 4 por 2, de forma que a carga final é 3Q sobre 8 para as duas esferas B e C em contato. Sendo assim, a carga seria, para a esfera A, Q sobre 4, para a esfera B, 3Q sobre 8, e para a esfera C, 3Q sobre 8. Você viu aqui nesse vídeo 5 questões de eletrostática comentada, em que eu sugeri que você parasse o vídeo, resolvesse as questões para aí ver se tinha alguma dúvida como eu resolvia. Essas questões eletrostáticas são fundamentais para quem vai fazer vestibular, quem quer ir bem no Enem, para quem vai fazer concurso público. E não se esqueça, todos os dias no Physics Inbox você tem 5 questões resolvidas. E você pode vir aqui treinar, porque quer aprender física? Não é fazendo resumo, é resolvendo questões, e é isso que a gente propõe aqui. E eu te espero no nosso próximo vídeo.